crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estão todos aí ligadinhos no nosso canal? Então sejam todos bem-vindos ao TV Araxá Educa. Eu sou a professora Suelen e hoje na aula de matemática iremos aprender os números como código de identificação. Como assim? Vamos para mais uma aula? Vamos lá! Nós temos os números, não é mesmo? Relembrando a história dos números, que eles surgiram com a ideia de quantificar, de contar, foram surgindo símbolos, aprimorando, até chegarmos nos algarismos. Não foi mesmo? Mas será que os números, eles só servem para contar? Será, crianças, que eu uso os números somente para contar? Não, os números, eu uso eles para quantidade, que é para contar realmente. Eu uso o número para medir. Usamos os números para ordenar primeiro, segundo, terceiro. Usamos os números também como código. Que interessante! Usamos os números como código? Sim, como código de identificação. Vejamos só. Olha as imagens que eu trouxe para vocês. Números como código de identificação. Estão vendo aqui o número do telefone? O número do telefone, ele é para contar? Não. Ele é para medir? Também não. Ele é o quê? Para identificar. Então eu tenho um código formado por números que eu identifico de quem que é aquele telefone. Temos também os documentos. Sabem, no documento, CPF, identidade, neles possuem um número. Ele é só daquela pessoa. E através daquele número eu consigo identificar de quem é. E as placas de trânsito? Os números nela são para contar? Também não. Olha só, para identificar a quantidade de velocidade que você tem que estar nesta via. E as placas de carro? Elas servem para quê? Para identificar, pois cada carro tem a sua placa. E cada placa você consegue ver quem é o dono dela. Quem é o dono do carro? Através do código, dos números de identificação. Assim também temos identificação de produtos através de código de barras. Vocês já viram? Em embalagens que vocês compram em supermercado, todos os produtos não têm o código de barras? Sim, aquele código você consegue ver que produto que é quando você passa no supermercado, o preço que ele é, através desse número de identificação. Temos também o número das casas. Através do nome da rua e o número da sua casa, você consegue identificar de quem é a casa, quem mora lá. Temos também números dos telefones, dos serviços que precisamos, que podemos precisar. Polícia, bombeiros, SAMU, Defesa Civil, número de telefone, também como código. Olha só, crianças, tá vendo quem tá aqui hoje? É o nosso amigo jacaré. E quem lembra o que ele faz? Comilão. Jacaré comilão, não é mesmo? Esse jacaré adora comer tudo que vê pela frente, não é mesmo? Estamos falando com o número como código de identificação. O que será que esse jacaré comeu dessa vez? O que será que ele comeu? Vamos ver? Vou ver. Ele come tudo, gente. Ele é muito comilão. Olha o que ele comeu, crianças. Uma placa de carro. Jacaré, isso não é alimento. Uma placa de carro. E aqui eu tenho esta placa que serve, os números dessa placa servem também como código de identificação, porque através desses números eu consigo ver e atender quem é o dono desse carro, quem é a pessoa
que está usando esta placa. Comeu mais, jacaré? Deixe-me ver o que o jacaré comeu mais uma vez. Jacaré comeu um documento CPF, que também vem com um código de identificação. Através desses números que não são para somar, não são para calcular, não são para quantificar nem para medir. São para o quê? Identificar quem é esta pessoa, de quem é esse documento. Através desse número, eu consigo ver de quem é o documento, quem é esta pessoa. Olha que interessante. Gente, eu tô achando que o jacaré comeu mais uma coisa. Peraí. Deixa me ver. Comeu mesmo? Jacaré comeu um celular. Isso, jacaré comeu um celular. E aqui tem um número. E os números que estão aqui também são de identificação. Este número vai ser de algum lugar, uma casa, uma empresa, qualquer lugar que eu queira ligar. Lá identifica o local que eu quero. Olha que bacana, criançada. Quanto é importante os números. Tá vendo para quantas coisas ele serve? As utilidades que ele tem? Também serve como código de identificação. Bacana demais, não é? Por exemplo, como falamos do telefone, e o jacaré comeu nosso telefone, né, jacaré? Jacaré é muito comilão, gente. Ele come de tudo, né? Vocês já estão acostumados. Olha só, aponte as teclas dos números do telefone que a professora vai ditar. Então, vai aparecer um telefone aqui. Tchan, tchan, tchan. Apareceu com os números 3, 6, 9, 1, 7, 5, 1 e 0. Eu preciso saber como que eu faço para usar aqui. Este número que apareceu é um código de identificação de um telefone e eu preciso apertar eles aqui. Então, primeiro eu aperto qual? 3. E depois 6. Cadê o 6, crianças? Onde ele está? Aqui. Depois eu aperto 9. E depois 1. Depois aperto o, que número que é, crianças? 7. Depois 5. Depois o 1 de novo. E depois o 0. Pronto! Todos os números que apareceram aqui, eu cliquei e eu vou conseguir identificar de onde que é, com quem que eu vou falar. Muito interessante, né? E agora, olha meu teclado. Eu preciso completar. Está vazio. E eu sei que vocês são espertos e vão me ajudar. Aqui eu tenho o número 1. E depois no número 1 eu tenho o número 2. Vocês já sabem fazer o 2. E depois do 2, crianças, eu tenho o 3. E depois do 3 eu tenho o 4. Aqui já tenho 5. Depois do 5 eu tenho o 6. Depois do 6, 7. E depois do 7, 8. Depois do 8 eu tenho o 9. E aqui estão os códigos que eu também vou precisar para ter um número de telefone. Muito bem, completamos. Agora, temos também os números como código quando se referem para identificar cada casa, não é? Então, eu tenho aqui uma casa, onde o número dela é qual mesmo? 10. Uma outra casa, que o número de identificação dela é qual? 32. Outra casa com o número 24. E uma última casa com o número 1. Esses são os números da casa. E aí, crianças, e sua casa? Você sabe qual que é o número dela?
O número da sua casa é um número de identificação, pois através do endereço e o número da sua casa, a gente sabe quem que mora lá, quem é o dono da casa. Olha que interessante. Falando em números de casa, observem esses números e eu quero saber qual é o maior número. Temos 10, vou colocando aqui em cima. Temos uma casa 32. Temos outra casa 24. Temos a última casa 1. Eu tenho 10, 32, 24 e 1. Qual das casas apresenta o maior número? Qual é o maior número? 10 é o maior número? Não. 32 é o maior número? Vamos ver o próximo para a gente saber. 24 é o maior número? 1 é o maior número? Não, pelo contrário, ele é o menor. Então, qual é o maior? 32. Então, a casa que tem o maior número é esta casa aqui, 32. Olha só, crianças, vocês podiam fazer alguma coisa muito legal. Porque vocês, com a ajuda de um adulto, vão até a rua das casas. Opa, peraí, deixa eu falar de novo. Porque vocês, um desafio, hein? Com a ajuda de um adulto, vai até a rua da sua casa e olha os números. Vê qual é a casa que tem o maior número e qual é a casa que tem o menor número. Eu vou até fazer isso também, viu? Muito interessante. E aí vocês vão ver que os números servem como identificação. E me contem depois qual será a casa de maior número. Agora eu tenho aqui várias imagens e eu quero saber quais das imagens os números estão sendo usados como código de identificação. Por exemplo, eu tenho aqui código de barras. Não foi que a professora contou para vocês que os produtos que a gente compra tem código de barra, que sai o preço e qual produto é? Através desse código. Temos aqui também uma placa de carro, que identifica o carro que é, o dono. Temos aqui uma nota de R$2 e uma régua usada para medir. E aí, qual dessas imagens eu tenho o código de identificação, os números usados? No dinheiro, eu uso R$2 como código de identificação para saber de quem que é os R$2, qual é o nome? Não. E a régua, eu uso ela como código de identificar? Não, a gente usa ela para medir. E a placa do carro? Ó, até que o jacaré comeu a placa do carro. Ela é usada como placa, como número de identificação? Sim, então nós vamos circular. E o código de barras? O próprio nome já diz, código de barras. Também é usado como código de identificação. Excelente, vamos para a próxima. Qual das imagens abaixo o número também está sendo usado como código de identificação? Horas. As horas são usadas como código? Não, as horas são usadas para o quê? Medida do tempo. Telefone, o número de telefone, ele é usado como código de identificação? Sim, não falamos que através dele eu consigo definir o local que eu quero falar? E agora, temos aqui envelope de cartas. Nas cartas aparecem endereço, número da carta, o CEP da rua, ou seja, aqui também temos os números usados como código de identificação. E a nota de R$10? Eu uso ela como código de identificação? Eu identifico nome, pessoa, lugar? Não, então eu não vou circular ela. Então, terminamos. Ah, crianças, infelizmente a nossa aula acabou. Espero que tenham gostado. Aproveita para fazer o desafio que eu passei para vocês. Combinado? Um beijo, crianças. Até a próxima!